E é importante a gente ter em mente, isso aí já vem desde 2020, e a gente vem falando muito isso. Nós estamos num cenário de muita volatilidade. A pandemia desajustou várias cadeias produtivas. A gente vem agora, enfrenta um cenário de guerra, que é uma guerra que atinge fortemente a Europa, a produção, distribuição de grãos, e aí isso acaba afetando os preços e o mundo todo, o preço das commodities. A gente está vendo aí na China uma intranquilidade em relação ao mercado imobiliário, o que isso pode significar em termos de impacto no minério de ferro. Então, a gente está vendo uma queda abrupta aí do minério de ferro, consequentemente, o preço do nosso principal ativo também acaba caindo. Mas a gente está vindo aqui para falar do resultado de maio. O resultado de maio, quando a gente fez aquela fotografia, a gente tinha vindo na live anterior, a gente estava num cenário de um déficit que no plano 1, que se aproximava ali de R$ 1 bilhão, mas nós fechamos maio com superávit de 4,6 bilhões. A gente teve uma rentabilidade que foi mais do que o dobro do que a nossa meta atuarial, que é a variação do INPC mais 4,75, e fez com que a gente fechasse maio uma rentabilidade acumulada na faixa de 8,24 contra um atuarial nosso acumulado também no ano de 7,01. Então, 4,6 bilhões de superávit. E a nossa reserva matemática ela se aproximou de 207 bilhões. A gente olha sempre no plano 1 a reserva matemática, que é o compromisso nosso com os nossos associados no presente e no futuro, e ela sofre um impacto muito grande com a variação do INPC, porque como é o INPC que reajusta os nossos benefícios, o nosso compromisso de longo prazo ele sofre o impacto da variação mensal que a gente tem do INPC. Então, isso torna o desafio maior da busca da rentabilidade, mas conseguimos fazer uma boa gestão dos nossos investimentos e a gente tem aproveitado as oportunidades para comprar títulos acima do atuarial. A nossa taxa média da carteira de títulos públicos no plano 1 está em torno de 5,25 de juros, é IPCA mais 5,25, a nossa taxa média dos títulos que a gente tem na carteira de renda fixa. Na renda variável, a gente saiu de um cenário que há 12 anos atrás apontava para 70% do nosso portfólio de renda variável, nós caímos para um pouco menos de 34%, estamos com 33,76% do total dos ativos em renda variável. Isso faz com que a volatilidade caia também. Então, a gente tem uma situação hoje de um risco muito menor com tudo que está acontecendo em relação ao plano 1 do que a gente tinha há 12 anos atrás. Esse é um dever de casa importante que nós fizemos. Claro que a volatilidade ela vai seguir. Junho não foi um mês legal. Julho está sofrendo muito impacto aí de variáveis externas. A Paula também falou de variáveis internas. A gente se aproxima aí de um processo eleitoral. Então, o que a gente passa para os nossos associados, especial do plano 1, é que confiem, porque a direção está indo num bom caminho. A gente tem protegido o plano. Claro que volatilidades ocorrerão, nós vamos ter resultados como nós tivemos em maio superavitários, provavelmente teremos resultados mais adiante deficitários no plano 1, mas sempre numa variação que vai ser menor do que a que a gente tinha no passado, porque a gente está mitigando esse risco de volatilidade no plano 1. No plano Previ Futuro, a gente tem outros desafios, né? A gente se aproximou aí dos 25 bilhões em ativos no plano. A gente também conseguiu uma rentabilidade no mês de maio que foi de 1,61 contra a variação do INPC e a taxa de juros que a gente trabalha de referência no plano Previ Futuro, que é de 4,62, a nossa rentabilidade foi 1,61 contra 0,83 da variação do atuarial, do INPC, mais a taxa de juros atuarial. No ano, o Previ Futuro está ali com uma rentabilidade acumulada de 5,4,
que fez com que, em maio, por exemplo, nós tivéssemos um retorno em todos os perfis superior à meta atuarial, mas ele segue como um grande desafio para todos nós, né? Porque o plano ele tem uma carteira de renda fixa que é significativa. A nossa carteira de renda fixa no plano Previ Futuro ela está em 63,5 e a renda variável está em 20,49. E essa carteira ela é determinada pelo apetite ao risco que os associados têm. À medida que os associados optam pelos perfis de investimento, aqueles perfis de investimento eles dão para a gente o direcionamento de como a gente deve compor a carteira, né? E na renda fixa, em especial, a gente vive um momento que ele é conjuntural, ele não é estruturante, não é estrutural o problema, mas ele é conjuntural, porque na medida que a taxa de juros dos títulos públicos ela ultrapassa a casa dos 6%, o governo está pagando IPCA mais 6%, 6,3%, 6,2%, a taxa para 2055, hoje eu estava consultando, está em IPCA mais 6,25%. Isso faz com que aqueles títulos que a gente tem na carteira e que estão marcados a mercado e que estão contratados a uma taxa menor do que está sendo praticada pelo governo, eles acabem tendo uma rentabilidade menor. Na medida que esses títulos não são negociados e a gente leva esses títulos até o vencimento, na medida que ele vai se aproximando do vencimento, vai tendo uma convergência da rentabilidade pela curva, pela taxa contratada, né, com aquela que está sendo praticada no mercado. Quanto mais próximo do vencimento, mais próximo vai se tornando o preço que está sendo praticado no mercado com aquele preço que realmente vale o título. Então, nós temos uma situação ótima de liquidez no plano Previ Futuro, não temos necessidade de negociar esses títulos, nós temos uma taxa também média, que é superior à taxa que a gente tem de referência, que é 4,62%, a nossa taxa no Previ Futuro se aproxima de 5%, IPCA mais 5%. Então, tem uma situação conjuntural que a gente precisa ter um pouco de paciência para poder fazer essa gestão e, como a Paula disse, aproveitar as boas oportunidades que a gente tem na renda variável para entrar em alguns papéis que tragam para a gente, no médio e no longo prazo, excelentes rentabilidades. Mas o plano segue também numa boa direção e a gente, com os recursos líquidos que a gente tem, porque a gente arrecada mais do que a gente paga de benefícios, a gente vai aproveitando ali as boas oportunidades que tem ou nos títulos públicos ou na Bolsa. A Bolsa, a gente tem que dizer aqui, né? A Bolsa em maio fechou 111 mil pontos. A Bolsa hoje fechou em 96 mil pontos. Então, isso faz uma diferença, mas abre a oportunidade para a gente realizar investimentos que possam nos trazer retorno no médio e no longo prazo. Então, a mensagem que a gente traz, olhando para maio, mas projetando para o futuro, é uma mensagem otimista de que, apesar aí dos balanços na navegação, os nossos planos eles seguem firmes e com bons fundamentos para garantir o retorno dos investimentos em ativos e, consequentemente, garantir o pagamento dos benefícios.